Quando surge família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ó, vou falar pra você, viajar é bom, mas retornar pra casa, pelo amor de Deus, que gostoso. Olha aqui, estamos no nosso estúdio novamente. O resultado lá nos Emirados Árabes não veio, não vamos voltar no assunto, mas eu quero sim retomar esta frase. Que orgulho de ser palmeirense. Não é só nas vitórias não, mesmo nas derrotas, a gente honra o manto sagrado. Bom, rapaziada, tem bastante assunto pra falar. Antes eu quero falar do parceiro do canal, o aplicativo OneFootball. Se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no meio do futebol, Campeonato Paulista, eliminatórias, futebol europeu e Libertadores, você vai ver através do aplicativo OneFootball. Baixe agora mesmo. É totalmente grátis. É isso aí. Bom, rapaziada, esse vídeo tá um pouquinho desatualizado porque eu gravei ele lá em Doha, no Catar. Dá uma olhada. Lá no chão do aeroporto. Só que eu não tive conexão lá. Perdi o timing, mas eu fiz questão de gravar a minha opinião quanto a isso e eu vou envolver alguns outros assuntos aqui neste tema. Espero que vocês entendam. A gente tenta sempre não deixar passar nenhuma novidade, não perder o timing, mas importante é falar de Palmeiras, né? Bom, vamos lá. Palmeiras aumentou o salário e renovou o contrato de quase todos os jogadores aí. Então, Gabriel Veron, Danilo, Giovani, Gabriel Menino, Lucas Freitas, Renan Vitor, Patrick de Paula, Pedro Bicalho e Wesley. O que você acha disso? Aumentar o salário dessa molecada e renovar o contrato deles? Minha opinião antes de tudo, acho excelente. Porque são jogadores que, na maioria, já nos deram retorno esportivo e, consequentemente, nos darão retorno financeiro. O que é retorno esportivo e financeiro? Esportivo, eu vou citar um exemplo fora dessa caixinha aqui e um dentro, tá? Um fora. Rony, custou uma bala, veio por muito dinheiro. Mas o que ele entregou na Libertadores de 2020 já se pagou. Então ele trouxe um retorno esportivo que deu um retorno financeiro. Danilo, titular absoluto das duas finais de Libertadores. Jogou muita bola e responsável, inclusive pelos títulos. Um dos responsáveis, não ele, o grande responsável, mas responsável. Ele deu aquele baita passe pro Rony no jogo contra o Santos na final de 2020. Jogou demais na final contra o Flamengo em 2021. E foi eleito o terceiro melhor jogador do Mundial de Clubes. Hipervalorizado e o único, a princípio, dos meninos da base que tem propostas que beiram a mais de 150 milhões de reais. Já nos trouxe retorno esportivo e certamente nos trará retorno financeiro quando vendermos. Então eu vejo com muito bons olhos, quem gosta dessa frase aí vai curtir, a renovação de todos esses. Salvo um adendo que sirva de atenção e de observação com alguns meninos que vislumbram isso e param no meio tempo. É o caso do Gabriel Menino, por exemplo. Patrick de Paula, um Renan Vitor. Por que eles não foram inscritos no Mundial? Porque, segundo Abel Ferreira, tinham jogadores mais preparados, mais obcecados pela Sociedade Esportiva Palmeiras, por vencer o próximo jogo. Então que isso sirva de motivação, rapaziada. Porque eu vou falar uma coisa pra você. Quando você tá na sua empresa, se você trabalha pra alguém, como eu, e você não tem retorno, seja financeiro ou de diálogo, pra demonstrar que você ajuda em alguma coisa, você não vai render o mesmo. Agora, se o seu chefe te dá um aumento salarial, o que você faz? Você vai ter um combustível maior. É igual um carro. O carro não anda se não tiver combustível. O ser humano não anda se não tiver um combustível. Então você quer um combustível maior do que jogar na Sociedade Esportiva Palmeiras? Não tem. Mas infelizmente nem todos pensam assim. Então com o aumento de contrato e salário, que essa molecada tenha cada vez mais ambição de evoluir na carreira, mas acima de tudo, ajudar a Sociedade Esportiva Palmeiras. Bom, vamos lá. O Benfica ainda está de olho na contratação de Abel Ferreira. Tudo que Abel vem fazendo aí ao longo dos anos, ao longo desses meses, né, um pouquinho mais de um ano dentro do Palmeiras, tem surtido muito efeito dentro do clube português, que quer contar com o português. Mas é o seguinte, me preocupa um pouquinho ele não ter aceitado renovar o seu contrato. Teve um aumento merecido, mas não aceitou renovar. Ele tem contrato então até o final deste ano. Se vai ficar, não sei. Mas desde que
ele continue fazendo tudo que ele fez pelo Palmeiras, meu irmão, pode perder, pode ganhar, pode empatar, que a gente vai estar com ele. Críticas pontuais vamos acabar fazendo, porque é nossa função aqui como comunicador fazer, principalmente em pós-jogos, conteúdos opinativos, mas não significa que estaremos certo. Mas eu vou falar uma coisa pra você, se tem alguém que tá certo e que merece todo tipo de apoio do mundo, é Abel Ferreira. Então sai daí, Benfica, não começa não, pelo amor de Deus. Bom, informação bem importante, que quase R$500 bilhão, falando ainda de Abel, foi conquistado na era Abel. Claro, não somente por ele, tem um contexto geral, mas ele tem grande parcela disso. Olé, Diário Olé lá da Argentina noticiou isso com muito orgulho. Coisas que muito poucos jornalistas aqui do Brasil fazem, que é valorizar o que nós temos aqui. Aqui o Palmeiras, ele jogou contra tudo e contra todos em todos os campeonatos. A gente não recebe elogio de ninguém. Eu não vejo sequer um jornalista na imprensa defender o Abel ou defender a Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas vem um jornal argentino para falar algo que a gente deveria ouvir daqui. E o jornal argentino destacou que desde a chegada de Abel Ferreira, o Palmeiras conquistou R$420 milhões de premiações. Quase R$500 bilhão. É muita coisa, rapaziada. Então, mais uma vez, obrigado Abel Ferreira e todo esse elenco, que é sim um elenco de raça, de vontade, que honra a Sociedade Esportiva Palmeiras. Isso não quer dizer que futuramente, daqui 1-2 meses que seja, a gente não possa vir a criticar alguns jogadores, porque sim, tem jogador que cai em comodidade e a gente não quer isso com o Palmeiras. Por isso é sempre interessante a gente ter rotatividade. Alguns saírem, gerar receita, alguns chegarem, surpreender. Vou citar 2 desses jogadores aí, já. Informação aqui também que aconteceu anteontem. Tô perdido um pouquinho no tempo, cheguei ontem no Brasil. Nossa, fuso horário tudo atrapalhado. Mas o Endrick, ele foi, enfim, pra Disneylândia. Todo mundo viu aí a pedido de Abel Ferreira. Ele foi na Disney de Paris, lá da França. E a convite de Neymar, ele foi assistir PSG 1-0 contra Real Madrid. Ele assistiu lá e olha, pra mim isso já é empresários tentando ali aproximação, times europeus querendo chavecar o menino, porque agora serão todos contra o Endrick, todos vão querer contratar Endrick. Então é mais uma observação pra gente ficar de olho desses clubes europeus cada vez mais querendo chamar a atenção do nosso jovem talento. Vamos ficar de olho. Falando um pouquinho rapidamente do jogo de ontem, o Palmeiras 2-0, gol de Murilo e Breno Lopes. Eu gostei demais, principalmente do que foi proposto por um time reserva. Não foi um jogo de encher os olhos, mas estávamos com o time reserva, um time que praticamente todos viajaram para os Emirados Árabes e já voltaram jogando. O que eu gostei mais são 2 peças que olha como somos. Murilo e Jailson, 2 dos mais criticados de contratação para essa temporada, foram os 2 que mais surpreenderam. O que estão jogando é brincadeira. Aí você fala, porra, o Renan Vitor, 1000 anos aí, ajudou, foi bem, mas não foi pro Mundial. Mas foi o Murilo. Agora você entendeu por quê? Apesar de eu gostar demais do Renan. Ah, porra, mas o Gabriel Menino e o Patrick não foram, o Jailson foi, chegou agora. Vocês entenderam por quê? Isso porque o Jailson é um dos melhores em campo contra o Chelsea, na minha opinião. Então, vale muito ressaltar o que tem jogado esses 2 jogadores, né? Dando a vida, mostrando que eles querem calar a boca de todos que os criticaram. Por isso que eu sempre digo, a gente faz opiniões com contratações, mas criticar ou elogiar jogador, elogiar você pode até no primeiro ou segundo jogo, mas sempre com pés no chão. Mas criticar jogador, rapaziada, tem que ser no mínimo 5, 6 jogos para ele entender como é jogar no Palmeiras, para ele entender, se aproximar um pouquinho mais desse elenco que é campeão, que joga junto há muito tempo. Então tô gostando demais dessa dupla, Murilo e Jailson, e olha, eu não me surpreenderia se logo eles fossem titulares. Tamo junto, família, volto aí, desculpa o vídeo mais longo, um pouquinho de falta de time, como eu falei, cheguei de viagem, mas agora me segurem, que agora eu tô de volta aí, e queria agradecer demais, chegamos a 50 milhões de visualizações aqui no YouTube. Um grande abraço, siga a gente lá no Instagram, vou fazer um post lá, quero que você comente, se puder, porque eu vou ficar muito feliz e vou responder todo mundo lá no Instagram, @ofabinho.
Satisfação, rapaziada. Somos líder não só do nosso grupo, mas do Campeonato Paulista inteiro. E olha que temos jogo a menos. Avante, palestra!